Vamos falar agora sobre a extinção da pessoa. Nós vimos que a pessoa surge no momento em que se atribui personalidade a um ente. O ordenamento jurídico é quem define, o ordenamento jurídico de cada país é quem define naquele ordenamento quem será considerado pessoa. Pessoa, portanto, é o ente ao qual o ordenamento jurídico atribui a personalidade jurídica, ou seja, a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres e contrair obrigações. No direito brasileiro, nós vimos que são pessoas, as pessoas físicas, os seres humanos, as pessoas naturais e também as pessoas jurídicas, os entes formados a partir de coletividades, né? Reunião de pessoas físicas ou de bens em torno de um interesse moral, de um interesse patrimonial, tá? Surgindo aí as associações, as sociedades civis e empresárias e as fundações, ok? Tudo isso nós vamos estudar melhor mais adiante lá na unidade sobre pessoas jurídicas. Mas se as pessoas surgem no momento em que lhes é atribuído personalidade, e no caso, esse início da personalidade precisa ser registrado, e aí no registro de pessoas naturais é indicado o momento em que se deu o nascimento com vida, e é a partir desse nascimento com vida que a pessoa adquire personalidade, certo? E as pessoas jurídicas adquirem essa personalidade no momento do registro de seus atos constitutivos, no cartório de títulos e documentos ou nos outros meios que o poder público disponibilize, ok? Pois muito bem, se a pessoa, portanto, começa a existir com o nascimento com vida, quando se extingue essa personalidade? Portanto, quando chega ao fim a capacidade? Bem, com a morte. A vida se extingue com a morte e, consequentemente, tudo, em princípio, que advém da vida também se extingue com a morte. Mas nem tudo, tá? Já vou dizer para vocês que alguns efeitos dos nossos direitos se prolongam após o evento morte. É o que nós chamamos de ultratividade jurídica. Alguns direitos continuam sendo protegidos e preservados após a morte, como, por exemplo, a nossa imagem, o nosso nome, a nossa honra, ok? Por quê? Porque depois, o respeito ao nosso corpo, porque seria vilipêndio a cadáver, ok? Então, denegrir a imagem de alguém, usar indevidamente o nome, usar indevidamente a imagem de alguém, tá? Tudo isso fere a família. A pessoa que faleceu não sofre mais danos, mas a família, com certeza. Até porque muitas vezes o nome, a imagem, tem um conteúdo patrimonial. Por quê? Porque pode estar relacionado a obras que essa pessoa tenha produzido, a filmes, a livros, tá? A direitos autorais. E além disso, a dor que a família sente tendo seu ente querido falecido e exposto indevidamente, tá? Então, em proteção da família, o ordenamento jurídico protege alguns direitos mesmo após a morte, ok? Mas em regra, tudo isso desaparece, tudo isso, né? Todos os direitos, os deveres, as obrigações se extinguiriam com o evento morte. Mas de que tipo de morte você está falando, Cecília? A morte física natural é a regra. Quando nós temos um corpo para identificar e verificamos através de perícia médica que houve o fim da atividade encefálica e cardiorrespiratória. Cérebro não funciona mais, coração e pulmões não funcionam mais, ok? Cecília, e quando nós não temos um corpo que possa ser objeto de perícia e que nós possamos atestar que a morte aconteceu? Como é que se dá? Bom, nós temos algumas situações que são denominadas de morte presumida e de ausência, ok? Mas antes de eu falar dessas duas, eu quero chamar a atenção para uma situação que aparece muitas vezes em situações de mortes em coletivos.
aviões que caem, ônibus, tá, que sofrem capotamento. O que é isso? É o que nós chamamos de morte simultânea ou comoriência. Quando nós temos mortes de pessoas simultaneamente, ou seja, que acontecem numa mesma ocasião, num mesmo evento, não precisa ser no mesmo local, tá? Pode ser uma pessoa que está viajando e uma outra que tem um infarto. Elas morreram no mesmo momento, ok? Não precisa ser no mesmo lugar. Mas o mais comum da comoriência é quando acontece no mesmo evento, tá? E essas pessoas têm, né, uma situação que poderia ser de sucessão hereditária. Quando a comoriência acontece, se considera que essas pessoas morreram no mesmo instante e, portanto, não houve oportunidade de uma suceder a outra. Portanto, não existe sucessão patrimonial entre os comorientes, ok? No próximo vídeo a gente vai falar sobre a morte presumida. Até já!